que já deu tempo do pessoal chegar e se acomodar. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Fernanda Dacal, sou responsável por renovações e treinamento, suporte ao cliente aqui no Brasil, das plataformas de Clinical Solutions. Vou estar apresentando hoje para vocês a plataforma Clinical Key, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre Elsevier, porque acredito que nem todo mundo que esteja aqui presente pode conhecer a nossa empresa, ou a história, ou as nossas soluções. Muitas pessoas que conhecem o Elsevier, às vezes, não conhecem todas as nossas soluções, ou todo o nosso portfólio, ou às vezes conhecem uma de nossas soluções, ou conhece o Clinical Key e não conhece o Elsevier como um todo. Então, a nossa empresa tem mais de 140 anos, ela é voltada para análise de dados científicos e produção de conteúdos científicos, não só da área da saúde, mas como um todo. Uma das principais vertentes da nossa empresa é justamente a área da saúde, no departamento de Clinical Solutions, e uma das nossas principais soluções é o Clinical Key Physician, voltada para pesquisa de conteúdo científico, médico, para apoiar o médico no ponto de assistência e para pesquisa de conteúdo científico para desenvolvimento de conteúdo acadêmico. Então, vou abrir aqui a plataforma para vocês. Quem não tiver acesso ao Clinical Key e tiver um interesse ao longo do webinar de conhecer um pouquinho mais do Clinical Key, pode entrar em contato com a gente pelo chat, com a Gisele Pinto ou com a Gisele Vasconcelos, elas encaminham o pedido de vocês para mim posteriormente. E quem já conhece o Clinical Key e já tiver acesso, eu vou pedir para vocês não abrirem o de vocês junto comigo, não tem necessidade, o webinar vai ser gravado, depois vocês podem acessar ele novamente para poder apoiar vocês na navegação da plataforma de quem já tem o acesso. E existem algumas diferenças, às vezes, entre as plataformas de vocês, que já possuem um acesso, com a que eu possa vir a demonstrar, porque isso vai de acordo com o perfil que é contratado pelas instituições, porque ele é personalizado. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e já vou abrir direto aqui na minha plataforma. Me avisem, por favor, quando já estiver aparecendo, Gisele, por gentileza. Já estamos vendo. Perfeito. Então, como vocês podem ver, eu estou aqui já dentro da plataforma do Clinical Key. Vocês podem ver que aqui na parte superior do lado direito está o meu nome. Então, significa que eu já estou logado institucionalmente. As nossas soluções são soluções institucionais. E aqui eu tenho a logo da nossa solução Clinical Key. Ela tem uma barra de pesquisa muito parecida com o Google, porque a intenção da nossa solução ela é justamente ser bem intuitiva, não precisar de treinamento, apesar da gente ter o nosso suporte local para vocês, para que você possa entender como ela funciona no ponto de busca. Então, aqui do lado esquerdo da barra de pesquisa, eu tenho a possibilidade de filtrar a minha pesquisa por tipo de conteúdo que eu gostaria de encontrar. Ou eu posso buscar ela na parte de baixo pelo browser. Qual é a diferença? A diferença é que se eu fizer uma busca pela barra de pesquisa, eu vou encontrar todo tipo de conteúdo referente àquele termo que eu busquei. Ou se eu quiser buscar pelo browser, é como se eu estivesse entrando numa biblioteca e buscando no meio das prateleiras. Então, eu busco por seções, onde esse conteúdo está dividido por famílias, ok? Então, eu vou fazer uma busca aqui pela barra para vocês verem a diferença. Conforme eu vou preenchendo, conforme eu vou escrevendo, a barra de pesquisa ela vai dando sugestões de preenchimento para mim, conforme o Google também faz. Então, eu coloquei aqui Covid-19, vou fazer uma busca sem filtrar pelo tipo, e ele vai me trazer todos os tipos de conteúdo possível dessa pesquisa que eu fiz com esse termo, né? Com essa patologia. Então, aqui do lado esquerdo, ele me traz o quantitativo por tipo de fonte que eu encontro com essa minha terminologia, né? Com esse termo de busca. Então, eu tenho artigos em journals, eu tenho imagens, eu tenho a possibilidade de encontrar
esse termo em livros, em guidelines, ou eu posso filtrar também por especialidade, né? Qual é a correlação desse termo de busca com algumas especialidades médicas. Eu tenho também a possibilidade de filtrar por data, né? Dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, para poder ter acesso àquelas pesquisas e aqueles resultados mais recentes. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o Clinical Overview. Eu vou abrir aqui o Clinical Overview para mostrar para vocês. E o Clinical Overview, diferente dos outros tipos de conteúdo que a gente pode encontrar no Clinical Q, ele está para protocolos. Eu vou pedir desculpa para vocês, a gente está em pandemia, então, eventualmente, vai passar uma criança correndo aqui atrás de mim, tá, gente? Elas estão aqui do ladinho assistindo, igual vocês. Então, aqui na parte de cima, qual é a grande diferença do Clinical Overview? Aqui na parte de cima do lado direito, eu tenho ações urgentes a serem tomadas de imediato. Eu posso favoritar esse conteúdo, se me for interessante, e esse conteúdo, ele é justamente para não fazer o médico perder tempo no ponto de atendimento. O Clinical Overview, a intenção da criação desse tipo de formato, ele é para o atendimento à beira-leito. Então, se o médico tem uma dúvida e quer tirar essa dúvida de maneira rápida no ponto de atendimento, ele procura pelo Clinical Overview e ele tem aqui do lado direito a possibilidade de ir diretamente naquele tipo de conteúdo, por exemplo, causa. Ele clica e o texto já puxa diretamente para a parte que interessa, para a parte que ele está buscando. Ou se ele quer saber sobre a parte de exames laboratoriais, ele clica na parte de exames laboratoriais e ele já puxa para cá, para a parte de laboratórios. Tá? Se ele quiser saber sobre diagnósticos diferenciais, só ele clicar em diagnósticos diferenciais e ele já puxa direto para o texto, para a parte que interessa. Então, todos esses mecanismos do Clinical Key, eles foram criados para não fazer o médico perder tempo no ponto de assistência e encontrar de maneira rápida aquele conteúdo com relevância e realmente de qualidade no ponto de assistência. Qual é a grande outra diferença do Clinical Overview para as outras estruturas de texto que a gente tem, para as outras estruturas de conteúdo que a gente tem dentro do Clinical Key? O Clinical Overview, ele é feito por um board, né, da Elsevier, chamado Elsevier Point of Care. Então, esse protocolo, ele foi feito por esse board da Elsevier e ele é constantemente atualizado, né, com as principais práticas médicas, com as boas práticas médicas, baseados nos guidelines das principais associações médicas nacionais e internacionais. Então, aqui vocês podem ver que ele foi recentemente atualizado, ele é constantemente atualizado. E para retornar para a página principal, é só clicar aqui em cima no Clinical Key e ele retorna para a página principal, tá bem? Agora, se eu quiser buscar, por exemplo, por um livro, eu posso fazer uma busca e buscar aqui dentro de livros, por exemplo. E aí, quando eu faço uma busca usando um termo e também escolhendo o tipo de material aonde eu gostaria de encontrar esse resultado, ele me traz aqui para esse 4.145 resultados. Eu posso também, inclusive, classificar se eu estou satisfeito ou não com esse resultado. Então, aqui, por exemplo, ele me apresenta esse capítulo de pneumonia. E quando eu clico nesse capítulo, ele me apresenta aqui do lado direito, na parte superior, a capa do livro. Ele me diz quando esse livro foi impresso, quando esse livro foi publicado. E aí eu tenho a possibilidade também de clicar e navegar a qualquer momento por todos os capítulos ou por todos os conteúdos desse livro. Eu tenho a possibilidade também de, clicando em algum capítulo desse livro, eu tenho a possibilidade de fazer o download em PDF desse livro a qualquer tempo, tá bom? Uma outra forma que a gente tem também de utilizar o Clinical Key
utilizá-lo para montagem de aulas ou para montagem de casos clínicos para discussão, ou se você é residente, ou se você é estudante, a gente tem a possibilidade de utilizar para montagem de trabalhos, de seminários, para poder apresentar, para poder montar apresentações. Então, se eu quiser buscar multimídias dentro do Clinical Key, ou se eu quiser buscar por imagens dentro do Clinical Key, a gente pode fazer como eu estava fazendo agora. A gente tem duas formas, ou colocando o termo e buscando aqui por imagens. E aí todas essas imagens que aparecem aqui para mim ficam disponíveis e elas passam a ser minhas para eu trabalhar e montar as apresentações da forma que eu achar mais interessante. Então, se essa imagem aqui for interessante para eu montar a minha apresentação, eu posso utilizar esse recurso chamado Presentation Maker. Eu clico aqui em adicionar em apresentação e eu posso ou selecionar uma apresentação já existente, uma apresentação que eu já tenho, ou até mesmo criar uma nova apresentação agora aqui do zero. Eu vou chamar essa apresentação de webinar 17/3, que é o que estamos fazendo agora, e vou salvar. E a partir desse momento eu posso adicionar essa figura nessa apresentação, e quantas outras figuras eu achar interessante, essa daqui também tem a possibilidade de selecionar webinar. E aí agora que eu adicionei duas figuras, eu quero ver como ficou a minha apresentação. Eu tenho aqui, eu tenho a data de criação, e aí a partir do momento que eu estou satisfeita com essa minha apresentação, eu clico em exportar. E o que o Clinical Key faz para mim nesse momento é poupar muitas horas do meu trabalho, porque ele já traz para mim esse arquivo pronto. Eu clico nesse PowerPoint e ele já me traz a apresentação pronta, com a fonte da figura e com o copyright. E agora, habilitando a edição, vocês podem a qualquer tempo expandir, retrair essa figura, ok? A única coisa que a gente pede que vocês não façam é retirar a fonte e o copyright, mas vocês têm possibilidade de girar, expandir, retrair essa figura. E vocês também têm a possibilidade, se vocês precisarem personalizar, ele vem aqui com a barra Clinical Key, com o logo da Elsevier, mas vocês podem a qualquer momento, se precisarem personalizar para a instituição de vocês, mudar o layout dessa apresentação e vocês verem que ele adere ao layout da instituição de vocês, se for preciso, ok? E aí, se vocês precisarem acrescentar mais figuras, eu disse que tinha duas formas, né? Ou procurando por um termo, né? Por uma patologia e selecionando em todos os tipos a parte de figuras, ou vocês podem vir também e fazendo a busca pelo tipo aqui, multimídia. E a partir desse momento, ele te traz também, do lado de cá, todas as figuras referentes a esse termo que você buscou. E aí, se você precisar, em algum momento, resgatar todas as suas apresentações, aqui no seu perfil, você tem no menu, clicando aqui no perfil, Presentations, apresentações. Então, quando você entra, quando você loga com o seu perfil na sua instituição, quando você faz um registro com o seu perfil, você, apesar de você ter acesso a todo o conteúdo da global, você também personaliza conforme busca, conforme você vai personalizando aqui na parte de configurações, você pode configurar, por exemplo, se você trabalha numa instituição voltada para a parte cardiológica, você pode colocar alertas. Então, toda vez que sair algum journal, né, o The Lancet, voltado para a parte de cardiologia, você pode personalizar por termos, ou por journal, ou por tipo de busca. Toda vez que sair alguma coisa voltada para aquela área específica, você vai receber um alerta dizendo que tem um novo conteúdo sobre esse tema. Você pode personalizar a linguagem, você pode salvar o conteúdo, apresentações e tudo conforme você for
realizando aqui dentro do seu perfil, ele vai sendo salvo para que você possa consultar posteriormente, tá bem? Deixa eu ver aqui, eu estou vendo que tem algumas perguntas no chat. Gisele, se você puder Tá, Fernanda, as ler perguntas eu já tô respondendo no chat. São perguntas de acesso e dúvidas de como ter a plataforma na instituição. Então, eu já estou respondendo, já estou com os contatos das pessoas. Por enquanto, Perfeito. a gente não se tem tiver nenhuma alguma dúvida. Sobre a explicação, se tiver Isso. alguma dúvida sobre a explicação, não tiver ficado claro, você me interrompe, por favor, tá bom? Pode deixar, obrigada. Então, mais uma funcionalidade que a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem também a possibilidade de consulta de monografia de drogas. Então, se vocês quiserem consultar a monografia de alguma droga, a gente tem também a possibilidade de consultar ela completa, como se você estivesse realmente fazendo a leitura de uma monografia de droga completa, né, uma bula completa. E você tem também a possibilidade de ir direto para o ponto que interessa. Então, você também não precisa perder o tempo rolando o texto inteiro para baixo. Se você quiser saber sobre efeitos adversos, você clica em efeitos adversos e ele te puxa para o ponto do texto que você está buscando. Então, você não perde tempo em qualquer uma das funcionalidades do Clinical Key. Ele realmente te ajuda a poupar muito tempo na hora do atendimento. Se você quiser saber também sobre interação medicamentosa, digamos que você recebe um paciente e você está em dúvida sobre ele já faz uso de alguma medicação e você vai prescrever outra e você não sabe se existe alguma interação, alguma contraindicação sobre a interação desses dois medicamentos, você pode consultar o Clinical Key sobre a interação dessas duas drogas. Então, aqui eu vou consultar sobre a interação do Varfarin e do Lexapro. A gente pode também, é claro, fazer alguma consideração sobre o uso de álcool, o uso de cafeína ou alguma outra interação com alguma outra substância, e a gente pode escolher se a gente quer um relatório profissional ou um relatório para um paciente leigo. E quando a gente clica aqui em gerar relatório, ele traz exatamente para você qual é o nível da contraindicação, se existe de fato uma contraindicação, e qual o nível dessa interação medicamentosa para o organismo desse paciente. A nossa ideia não é engessar o médico, a nossa ideia é munir o médico com informações necessárias para que ele tome a melhor decisão, pesando riscos e benefícios para o paciente. Então, ele não vai ficar impossibilitado de recomendar essas duas drogas, mas ele vai saber quais são os riscos e se é adequado ou não para aquele momento ele indicar essa droga para aquele paciente especificamente. Ele vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais consciente e munido de muito melhor informações. Ok? Então, aqui nesse caso, a gente tem um risco moderado, ele explica o porquê desse risco, e aí o médico consegue tomar uma melhor decisão. A gente tem também aqui calculadoras clínicas, então, se eu precisar fazer algum ajuste de dosagem, a gente tem calculadoras de medicamentos. Então, se eu precisar fazer algum ajuste de dosagem, a gente tem calculadoras pediátricas, neonatais e adultos, a gente pode fazer esse ajuste de dosagem aqui, levar em consideração função renal. Se a gente precisar de alguma calculadora pediátrica, a gente tem também. Se a gente precisar de alguma calculadora metabólica, a gente tem diversos tipos de calculadora dentro do Clinical Key para poder fazer a adequação do que vocês precisam. E a gente tem também aqui para vocês verem os guidelines, né, que são as principais diretrizes das mais importantes associações internacionais. Então, se a gente precisar de um guideline psiquiátrico, a gente pode filtrar, por exemplo, aqui por especialidade, e a gente pode ir na parte de psiquiatria, por exemplo, e filtrar os guidelines que a gente entender que é aquele que a gente está buscando naquele momento. Ok? Eu vou mostrar uma outra ferramenta aqui do Clinical Key, que eu acho muito interessante, que pouquíssima gente conhece, que se chama Patient Education.
A gente pode utilizar o Patient Education em várias situações, mas principalmente ou no momento de alta ou no momento de orientação clínica. O Clinical Key, ele tem aqui o Patient Education, que pode ser filtrado por especialidade ou por línguas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, para o Brasil, mais de 5.400 orientações em português para o paciente. O que é o Patient Education? É aquela orientação para alta ou orientação clínica para o paciente leigo. Então, ele vai estar num linguajar muito mais simples, para que você possa passar as recomendações e as orientações, para que o próprio paciente possa se engajar no seu tratamento, diminuindo, assim, os retornos dele para a emergência e tendo muito mais sucesso, a gente obtendo muito mais sucesso no tratamento desse paciente. Então, aqui, se eu filtrar, por exemplo, por idioma, se eu filtrar, por exemplo, por idioma para o Brasil, eu vou colocar qualquer um aqui só para vocês verem. A gente tem a possibilidade de, clicando aqui do lado de cá, Brazilian Portuguese, a gente pode deixar só a orientação em português, ou até mesmo se você estiver recebendo um paciente que não fala português e que precisa de uma orientação na língua dele, então, se você está num ambiente, numa instituição que recebe pacientes de outras localidades, você pode escolher o idioma original dele para que facilite o entendimento dele da orientação que você está passando. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, espanhol. Você pode colocar, personalizar aqui essa parte com informações para o paciente, informações do medicamento que ele tem que tomar ou dos cuidados que você acha que ele tem que ter em casa. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do paciente. Gisele, me perdoa, eu vou te internar. E aí, aqui eu coloquei o nome do paciente, eu posso colocar, se for uma pessoa idosa, precisa de uma letra maior, eu posso colocar aqui em letras maiores, inclusive, essa orientação. Posso colocar o meu telefone de contato, então, se eu for a médica, posso colocar aqui, caso ele precise entrar em contato comigo no momento de emergência, estou colocando aqui meu telefone, meu e-mail, posso adicionar um outro contato, o contato da secretária, por exemplo, e aí eu crio esse PDF. E por que é importante em português e na língua do paciente? Na língua do paciente, para que ele entenda a orientação melhor que você está passando, e em português, porque muitas vezes ele vai precisar comprar um medicamento, e isso facilita ele na farmácia buscar por esse medicamento também. Então, aqui eu tenho totalmente personalizado as orientações do paciente, está aqui a orientação personalizada que eu coloquei, os meus contatos para o paciente entrar em contato comigo, e aí a gente tem aqui totalmente em português, como devo me preparar para o exame de urina, de coleta de urina de 24 horas, então aqui ele tem em português todas as orientações, e depois ele tem aqui também em espanhol, que foi o segundo idioma que eu coloquei. Então, eu posso colocar não só em 2 idiomas, em mais idiomas, se eu quiser, e assim eu posso fazê-lo entender o que de fato ele precisa fazer e se engajar no seu próprio tratamento. Esse é um recurso super especial do Clinical Key, que poucas instituições conhecem e que eu acho que faz uma super diferença na vida dos pacientes. Por último, eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que eu já mostrei de uma forma bem abrangente as funcionalidades do Clinical Key. A gente tem aqui, como eu comentei, é claro, além da gente ter todas essas funcionalidades e todos esses tipos de conteúdo, a gente pode buscar tanto pela barra de busca, né, pela barra de pesquisa, quanto pela biblioteca aqui embaixo. A gente tem também o nosso Resource Center. Então, toda vez que vocês precisarem de suporte ou de documentos multimídia, sempre que vocês precisarem do guia completo para navegação, que vocês quiserem descobrir como faz uma navegação, como utiliza o Patient
Education, como encontra-se os últimos artigos, o Centro de Informação sobre Covid-19, que ele, inclusive, ele é gratuito. A Elsevier disponibilizou o conteúdo da Covid, um hub gratuito em 2019 para acesso a todos. Vocês podem navegar por esse Resource Center, solicitar relatórios de acesso. Então, as instituições que já assinam o Clinical Key, elas recebem mensalmente relatórios de acesso, mas vocês também podem, a qualquer tempo, solicitar esses relatórios. Provavelmente, esse pedido vai chegar para mim e eu vou atender a vocês, tá bom? Solicitação de treinamentos, vocês têm todos os materiais aqui, multimídias também, para poder divulgar internamente nas instituições de vocês e poder gerar maior engajamento nos usuários. Ok? Gi, alguém tem alguma dúvida? Eu vou abrir. Fê, eu acho interessante a gente só falar também do Presentation Maker, que é uma demanda que a gente sempre tem algumas dúvidas. Eu vou abrir aqui novamente, só um minutinho. Tá bom, eu tinha aberto aqui o Presentation Maker, mas eu repito ele para vocês. Me avisa aqui, por favor, quando já estiver na tela novamente. Já está na tela? Sim, a tela do Clinical Key. Perfeito. Então, novamente, a gente tem duas formas de chegar até as figuras que a gente está buscando para montar as apresentações que a gente precisa, né? Então, a gente pode vir por aqui. Só um minutinho, meu amor. A gente pode vir aqui por fístulas. Estou colocando a patologia, nesse caso aqui é uma condição, abrindo aqui por multimídia e fazendo uma busca. Ele já vai trazer aqui na tela todas as imagens, né, ou vídeos relacionados a essa condição que eu coloquei. Quando for imagem, a gente tem esse símbolozinho aqui, chamado Presentation Maker. Desculpa, gente. Então, quando eu clico aqui no Presentation Maker, ele... Pode, filha. Então, quando eu clico aqui no Presentation Maker, eu posso selecionar ou uma apresentação já existente, ou eu posso criar, clicando em Create New, uma do zero. Se eu selecionar uma já existente, eu clico em Adicionar, e ela, pronto, já foi colocado na minha apresentação. Se eu quiser colocar mais uma figura, eu vou buscar a minha próxima figura, vou clicar no Adicionar para a apresentação, seleciono a apresentação que eu quero, e agora eu não quero mais adicionar nenhuma, estou satisfeita, eu quero ver a minha apresentação. Eu clico em Adicionar e ver a apresentação. E aí ele me traz para essa tela onde eu tenho todas as listagens das minhas apresentações prontas, e essa minha primeira aqui, que foi a última que eu mexi, é justamente a que eu estava montando, né, no Presentation Maker. Eu seleciono, eu posso ver essa figura aqui na tela uma por uma, posicionando e clicando em cada uma delas, porque eu posso, sem mesmo abrir o PowerPoint, se eu quiser a qualquer tempo excluir, clicar em, por exemplo, aqui Delete. Eu não preciso abrir o PowerPoint para interagir com as figuras que eu selecionei e coloquei nela. Se eu quiser exportar e abrir o PowerPoint para aí sim editar no PowerPoint, eu clico aqui nesse botão chamado Exportar. E aí ele baixa esse PowerPoint já pronto para mim, já com a fonte completa e com o copyright. E a partir daqui, habilitando a edição, eu consigo interagir com as figuras e fazer o que eu quiser na edição dessas figuras, né? Inclusive, como eu comentei aqui, como eu mostrei, trocar o design do slide para o design da minha instituição, se eu quiser. A gente só pede que vocês realmente não apaguem o copyright e a fonte de onde veio a figura, tá bem? Mas, voltando aqui, a outra forma que a gente tem de encontrar figuras, a gente colocou aqui, nesse caso, a gente colocou o termo e selecionou multimídia.
mas se a gente não quisesse selecionar multimídia, a gente poderia colocar o termo de busca, fazer uma pesquisa, e aqui do lado esquerdo, depois de fazer a pesquisa, ele me traria todos os tipos de fonte, aí eu poderia vir em imagens. Eu teria acesso às mesmas imagens que eu acabei de ter fazendo uma busca por multimídia. E eu tenho acesso à mesma funcionalidade de Presentation Maker. Se eu não quiser adicionar a uma apresentação já existente, eu posso criar uma nova. Então, eu tinha criado uma chamada Webinar 17/3, eu posso criar uma 17/4. Eu vou salvar esse nome novo e eu vou adicionar e ver a apresentação. E aqui já está a minha nova apresentação. Isso é bem simples de criar, é bem intuitivo também. E se eu quiser ter acesso a qualquer tempo, digamos que eu saí dessa tela de apresentação e quero encontrar todas as apresentações, aqui no meu perfil, do lado direito, no canto superior da tela, clicando aqui no meu nome, né, no meu perfil, eu encontro aqui Presentations. Então, se eu clicar em Presentations, ele me traz de volta para todas as apresentações criadas. E eu posso, a qualquer momento, editar essas apresentações. Então, eu posso excluir, eu posso exportar qualquer uma delas a qualquer momento, tá? Então, é bem simples, é bem intuitivo de se editar. Inclusive, eu posso também, nessa parte aqui de edição, quando eu clico em editar, eu posso trocar o nome, por exemplo, da minha apresentação. Então, digamos que eu fiz um seminário no dia 17/3, e aí agora eu vou fazer um seminário no dia 17/4 com o mesmo tema. Eu não preciso criar uma nova apresentação e mudar tudo. Eu posso simplesmente vir aqui e alterar o título e depois alterar dentro da apresentação só aquilo que me for conveniente, tá bom? Ficou alguma dúvida ainda, gente? Ou ficou claro agora? Fernanda, a gente tem uma dúvida do Osvaldo, da Unifase. Ele está perguntando se o sistema da Unifase não oferece algumas opções de demonstração. Existe alguma funcionalidade opcional? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do Osvaldo, mas como eu comentei no início da apresentação, o Clinical Key, dentro do Clinical Key, a gente tem algumas collections. Então, eu preciso entender qual foi a modalidade contratada pela Unifase para eu poder responder essa pergunta do Osvaldo. Depois eu entro em contato com o Osvaldo para poder responder diretamente essa pergunta para ele. Porque aqui a gente está vendo o Clinical Key total, né? Em todas as suas funcionalidades, em toda a sua abrangência. Existe a possibilidade das instituições contratarem também collections. Então, por exemplo, nós temos instituições que são instituições voltadas exclusivamente para o tratamento renal, ou para o tratamento cardíaco, ou para o tratamento oncológico. E essas instituições, às vezes, não enxergam a funcionalidade de contratar o pacote total. Então, às vezes, eles querem contratar só o acesso ao pacote, a collections do renal ou ao collection cardíaco. E aí, dentro desse collection cardíaco, ele está disponível funcionalidades e journals, claro, que tenham correlação com aquele pacote que foi contratado. Então, para eu poder responder essa pergunta, eu realmente preciso entrar em contato com a instituição. Ele colocou aqui um exemplo que eles não têm o Drug Interaction Report e nem o Adverse Reactions. Então, acho que é esse mesmo que você está falando. Eu já estou verificando com ele o contato para a gente entrar em contato e verificar. Eu acho que fica mais fácil e mais assertivo. Eu entro em contato com ele. Eu entro em contato com ele para poder responder. Existem também algumas diferenciações de acesso. Então, por exemplo, dependendo também da modalidade de acesso que a instituição contratou, algumas instituições podem contratar ou acesso via IP, né, o que é o IP? O IP é o endereço da máquina que é cadastrada na instituição de vocês, é aquela máquina institucional. Então, às vezes a instituição cadastra o IP institucional, né? Então, só tem acesso quem ingressar
pelas máquinas que estão autorizadas, que são as máquinas dos computadores dos laboratórios de informática. Às vezes, a instituição contrata o acesso via login e senha. Então, dependendo também do tipo de acesso, pode haver alguma diferença, né, de visualização. Mas, basicamente, todo mundo que contrata o pacote global tem essa mesma visualização que eu estou tendo aqui, que eu estou demonstrando para vocês. Não sei se consegui responder a pergunta agora. Sim. Bom, eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta no chat. Se por acaso alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Senão, a gente vai deixar essa gravação no próprio Resource Center do Clinical Key para todos acessarem. E a ideia é a gente fazer mais treinamentos com todos e trazer mais conteúdo para que vocês possam usar da melhor maneira possível a plataforma na instituição. Então, acompanhando sempre as redes da Elsevier, acompanhando o canal do Resource Center também, né, o site, sempre a gente coloca coisas novas, conteúdos novos, lançamentos, é bem interessante, mas eu acredito que não temos mais nenhuma dúvida, Fernanda. É interessante comentar também, Gisele, que a gente tem o Clinical Key Pharmacology, que ele é um Powered by Clinical Key. Então, para quem é da parte de farmácia, né, a gente tem também essas funcionalidades mais com foco na parte de farmácia, numa outra plataforma, que a gente pode demonstrar numa outra data que a gente agende futuramente. Então, de acordo com a solicitação de vocês, se houver um interesse, a gente pode fazer o agendamento desse novo webinar. E se vocês que estão aqui assistindo a gente for de alguma instituição que já tem o Clinical Key e houver alguma diferenciação entre o que vocês assistiram hoje e o que vocês têm nas mãos de vocês, vocês podem entrar em contato conosco e pedir o treinamento e a gente faz um treinamento para a instituição de vocês totalmente personalizado, tá bom? De acordo com os acessos e de acordo com o pacote contratado pela instituição de vocês.